Os cuidados paliativos, eu tenho um amigo querido, Leonardo Consolin, que eu espero que um dia ele esteja com vocês, diz que paliativo é sobrenome. O que a gente faz é cuidar. Né? E isso é fascinante. Ao longo da nossa existência, nós vivemos várias experiências. Ser concebido, né? Nascer, crescer, viver esse cenário, essa experiência da saúde, viver a experiência de promover a saúde, viver a experiência de prevenir a doença, viver a experiência de adoecermos. Em algum momento nós nos deparamos com uma doença que ameaça a continuidade da nossa vida. E essa doença, quando ameaça a continuidade da nossa vida, ela recebe um olhar ampliado de cuidados, tanto pela ciência quanto pelo humanismo. O cuidar é isso, que nem vocês têm na chamada de vocês, né? A ciência e o humanismo, né? Lado a lado. Em algum momento, essa doença que ameaça a continuidade da vida, ela vai estar num estágio. Tem o estágio inicial dessa doença, logo que ela é feito o diagnóstico, existem inúmeros tipos de doença, seja do universo oncológico ou não, onde aquela doença anuncia, olha, existe uma ameaça para a continuidade da sua vida. É aí que se apresenta o cuidado paliativo. É esse cuidado multiprofissional dirigido ao paciente e à sua família, que vai aliviar, que vai contemplar conforto para controle de sintomas e controle de sofrimento em todas as suas dimensões, seja o sofrimento físico, emocional, familiar, social e espiritual. É um olhar onde a ciência e o humanismo se congraçam, né, para oferecer para essa pessoa e seu familiar essa experiência transformadora no final de vida. Isso é o cuidado paliativo, repleto de ciência, repleto de tecnologia, repleto de pesquisa, ao lado desse coração humano, desses corações humanos, porque o cuidado paliativo ele é sempre multiprofissional. Então, em última análise, é isso. Esse é um conceito de cuidar quando o indivíduo se aproxima de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Sim, sim. São situações exigentes. O sofrimento em si, tanto na dimensão física, e aí se destaca a dor, entre outros sintomas físicos, como também o sofrimento nas outras dimensões, que eu citei há pouco, todos eles são gatilhos para a gente ressignificar, para a gente viver essa experiência de maneiras diferentes. Eu gosto muito de duas palavras que caminham de mãos dadas nos cuidados paliativos, que é o discernimento e a conexão. O discernimento e a conexão estão de mãos dadas com a experiência. E quanto mais competência, quanto mais expertise, quanto mais ciência, quanto mais conhecimento você tiver para estar ao lado daquela pessoa que está vivendo a sua dor, isso é transformador. Isso é repleto de significado. Eu gosto muito da expressão consciência transformadora. É aquela consciência humana conectada ao coração. E essa consciência transformadora, sim, ela também está presente quando uma doença ameaça a continuidade da nossa vida. Ela está presente em todos os momentos, mas ela se aflora dentro de uma potência
quando você se depara com uma situação onde a sua vida está ameaçada. Tem uma expressão da Pema Chodron que diz assim: cuidar é uma relação entre iguais. Não existe diferença entre o cuidador e o ferido. Olha que lindo isso. É uma relação entre iguais. Não existe diferença entre o cuidador e o ferido. No cenário do cuidador estão os profissionais de saúde e a rede de apoio. No cenário do ferido está aquele paciente e a sua família. Então, essa experiência, quando você tira ela do olhar sobre a doença e oferece o olhar para a pessoa, e mais do que o olhar para a pessoa, você estabelece o olhar para as relações, aí você vai compreender a grandeza do que é o cuidador, o paciente e a família numa relação de igualdade. Então, sim, essa potência do cuidado centrado nas relações coloca a família, não só a família do cenário laço biológico, a família também do cenário de relações afetivas, né? Relações comunitárias. Hoje nós vivemos um cenário no planeta, né, de situações de guerra, de calamidade, de pobreza, onde a família é a comunidade, onde a família é a turma que está naquela calçada, daquela rua, daquele bairro abandonado. Então, sim, o cuidado centrado nas relações responde à sua pergunta, porque coloca todas as pessoas envolvidas naquele processo de cuidado na mesma nave-mãe, no mesmo cenário de igualdade. A doença ameaça a continuidade da nossa vida, ela tem uma jornada. O ideal é que a gente comece os cuidados paliativos tão logo uma pessoa tenha ciência de que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida. Esse é o nosso sonho de consumo nos cuidados paliativos. Porque nós podemos chegar para essa pessoa, para essa família e dizer: você está ciente, você tem conhecimento que você tem. Vamos criar uma situação. Uma insuficiência cardíaca grave ou um câncer metastático. Existem milhões de doenças, mas vamos colocar em exemplos de mais fácil compreensão. Um câncer metastático. Você pode estar muito distante da terminalidade, você pode estar muito distante do final da sua vida. Mas quando você sabe que tem um câncer metastático, você já se enquadra entre aqueles pacientes que vão se beneficiar do cuidado paliativo. Por quê? Porque o cuidado paliativo cuida do sofrimento. Esse sofrimento, ele ocorre no início, quando você soube que essa doença ameaça a continuidade da sua vida, e você pode até curar dessa doença. Você pode até fazer um transplante em determinadas situações, né? Você pode ter uma doença oncológica que ameaça a continuidade da sua vida, e você falar sobre cuidar de sofrimento não impede que esse indivíduo faça seu tratamento com o oncologista, daqui a pouco faça um transplante de medula óssea, siga os protocolos de tratamento e esteja curado. Então, o cuidado paliativo ele está em vários cenários da doença. Inclusive quando a doença ainda tem cura, tratamento curativo. Podemos fazer cuidado paliativo quando essa doença não tem mais cura, mas ela tem controle. Veja, quando eu digo cura, quando eu digo controle, eu estou bem distante do processo ativo de morte. Eu posso oferecer o cuidado paliativo para uma situação onde a doença não tem cura, ela não tem controle, mas a gente pode trazer
conforto. E isso pode acontecer num cenário ainda distante, longínquo daquela fase final, daquela fase da terminalidade, né? E nós temos um outro termo, que é cuidados paliativos exclusivos. Veja a dança que os conceitos vão oferecendo para que, em um determinado momento, após toda essa trajetória que eu citei en passant, você entre num processo ativo de morte naquela fase dos últimos dias. Então veja como o cuidado paliativo ele é abrangente. Tem situações onde a cultura da educação humana para o profissional de saúde é tão limitada que as pessoas, até os profissionais de saúde, acham que o cuidado paliativo é para ser feito só no finalzinho da vida. Por isso que confunde as pessoas. Mas não. Quando você tem uma cultura de educação humana para o profissional de saúde, quando você tem uma cultura de educação para a compreensão, né, da morte, do morrer, quando você tem um olhar do cuidado centrado na pessoa e nas relações, quando você sai daquele foco do cuidado centrado só na doença, esse assunto do cuidado paliativo ele ganha potência. E aí você compreende que sim, cuidado paliativo pode ser iniciado logo que uma pessoa tem o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, porque é nesse sofrimento que o cuidado paliativo vai mostrar serviço. Porque é isso, é servir. A minha mente, o meu pensamento, não sabe responder essa pergunta. Mas o meu coração sabe. O meu coração vai dizer assim para você, Kátia: chegue bem perto desse ente querido, fale baixinho e diga o que o seu coração quer dizer. Seja algum sentimento seu, seja uma leitura. E aí, de coração para coração, saiba que ele vai escutar tudo. Se você perguntar novamente para mim, Saf, você tem como provar isso? Eu vou dizer que não sei. Se você perguntar para o meu coração e para o seu coração, eles vão dizer assim, yes, faça isso. A espiritualidade, ela é intrínseca nossa. Ela é item de série. Espiritualidade é nós estarmos conversando agora. Espiritualidade é a gente estar sentindo esse momento agora. Por exemplo, espiritualidade é quando um profissional de saúde olha nos olhos do paciente e da família, escuta essa família, sente essa família. Aí é repleto de espiritualidade. A gente não precisa de uma luz azul que vai descer sobre um campo florido e vai sair aquele canto gregoriano fantástico para a gente botar um selo de espiritualidade. Espiritualidade é essa preocupação de vocês que estão assistindo e o coração de vocês pedindo para vocês fazerem pergunta. Espiritualidade é o profissional de saúde sentar ao lado do paciente e dizer, olha, pela doença nesse momento, nós temos pouca coisa para fazer, mas por você, nós temos um monte de coisas para fazer. A espiritualidade, ela brota da gente. Quando você cria uma medicina centrada na doença, cadê a espiritualidade? Tudo se resume à doença. Você não vai ter espaço para a espiritualidade. Aliás, você não vai ter espaço para nada.
Você só vai ter espaço para a doença. Agora, quando você desenvolve um cuidado centrado na pessoa e, e nas relações, você e aquela pessoa, isso é espiritualidade pura transbordando. E dentro desse cenário, você vai escutar o professor. O professor é o paciente, o professor é a família. Aí essas pessoas vão expressar a sua religiosidade, a sua especialidade, a sua espiritualidade, o que dá significado para eles, o que é sagrado para eles, o que dá sentido para eles. É lindo isso. Só de você escutar uma pessoa falar sobre ela, isso já é espiritualidade. Então não tem como a gente fatiar. Olha, agora eu vou acrescentar esse módulo, esse como se fosse um Lego. Agora eu vou colocar espiritualidade. Não. Só de você deixar de olhar para uma pessoa que você está cuidando, você já está amputando a espiritualidade. Agora, só de você olhar para ela, pronto, já está bombando a espiritualidade. E a religiosidade está nesse contexto, ela está ali. E cada um tem a sua expressão de religiosidade. Eu trago no meu coração um conceito muito forte. Eu acho isso muito lindo. Eu tenho certeza que vocês vão achar isso lindo também. O cuidado, ele vai muito além do cuidado centrado na doença. Eu digo que o cuidar, olha que lindo isso, é um encontro entre especialistas. Do lado de cá, tem eu, profissional de saúde, entre aspas, especialista nesse universo de estudar a ciência, enfim, a biologia. À minha frente aí tem o paciente e a família. E o paciente, ele é especialista nele mesmo. Olha que lindo isso. De um lado, profissionais de saúde, especializados, entre aspas, em estudar doença. Do outro lado, pessoas, pacientes, especialistas em si mesmos. Entenderam agora o que é cuidado centrado nas relações? Ele é muito maior que o cuidado centrado na doença. Ele é muito maior que o cuidado centrado na pessoa. Né? É quando o SAF, profissional de saúde, não só está enxergando um paciente na frente dele, como o SAF também está enxergando que na frente daquele paciente está ele. Quando você enxerga isso é universal, isso não é só em cuidado paliativo. Eu me lembro uma vez, eu fui para Botucatu, eu faço um trabalho voluntário na minha faculdade, eu estava acompanhando um jovem aluno do 6º ano numa consulta com uma paciente, e é tão lindo isso, né? Acabou a consulta, né? Estava tudo resolvido. Aí o aluno olhou para o paciente que estava à frente e falou: nós já encerramos a consulta. O senhor gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Pronto, olha que lindo isso. Então é isso. É uma relação bem mais ampla do que só o cenário do cuidado paliativo. No cuidado paliativo se ganha potência, porque a doença, em geral, vai passando o tempo, você às vezes não tem mais como interferir nessa doença. Você vai oferecer controle e conforto. Talvez por isso a pessoa ganhe potência. Mas na medicina do dia a dia, aquela pessoa está o tempo todo na sua frente, não é a doença que está na sua frente. E na frente daquela pessoa está você. Aí a conta fecha. Fui claro, fui prolixo, porque eu fico tão feliz com esses temas que o meu coração parece que vai sair do peito.
Não é uma pergunta fácil de responder, não. Não é uma pergunta fácil. Na fase final da vida, a gente tem a dissolução da terra, que é o corpo, dissolução da água, que são os líquidos, que é quando a gente tem um olhar... Porque na dissolução da terra é o corpo que adoece. Na dissolução da água, as nossas secreções que vão diminuindo, é uma coisa mais embotada, mais fechada. Tem a dissolução do fogo, que é onde o indivíduo ele vai ao encontro da sua essência. Né? Nesse momento, às vezes, até ele tem uma sensação de melhora. Sabe aquela coisa assim que você vê? Nossa, aquela pessoa estava tão mal no outro dia, parece que ele ficou numa potência. E no outro dia veio a falecer. O último é a dissolução do ar. É quando ele devolve a última expiração da existência dele. Então, eu acredito que na dissolução do fogo a gente pode encontrar essas coisas, mas eu não tenho essa resposta fácil. A experiência de quem está morrendo, ela faz parte da educação que a gente tem que ter para conversar sobre a morte. Em vários países isso é muito desenvolvido, as pessoas falam sobre a morte. E a sociedade que aprende a conversar sobre a morte, também ela é premiada com profissionais de saúde que sabem estar ao lado de pacientes nesse processo de morte e morrer. Então, muitas dessas questões, muitas dessas experiências no final de vida precisam ser escutadas. E a gente vai ouvir coisas fascinantes. E entre essas coisas, quantos de nós não ouvimos, né? Nossos entes queridos, que às vezes nem estão morrendo, estão lá num sofrimento por uma outra questão, fala: eu sinto a presença da mamãe e do papai. O que é isso? Isso é uma conexão. Você não precisa formatar isso, colocar dentro de uma gaiola ou de uma vitrine e dar nome para isso. Isso é uma linguagem de coração, de alma. Às vezes você pode até ter uma distorção cognitiva, ter uma sensação ilusória, porque isso a gente ouve com frequência. E aí não podemos matar isso com o julgamento. O julgamento diz é certo ou errado. O discernimento e a conexão dizem isso é da vida, isso faz parte. Vamos escutar a experiência do outro. Escutar a experiência do outro protege qualquer relação dos julgamentos. Então não tem resposta. Escutem o que a pessoa está vivendo de experiência e tragam isso com você. E Rilke diz que o amor é difícil. O amor é o caminho mais difícil. Então a educação humana, ela precisa, essa linguagem de coração para coração, ela é a linguagem do amor. Existe muito sofrimento na relação com o envelhecimento. E o amor é o caminho mais difícil para a gente poder suportar essas relações que envolvem o envelhecimento. Então essa é a resposta para vocês. Nós temos que criar a educação humana para que essas relações baseadas no amor possam gerar, não só semear, como frutificar. Também Van Gogh diz, uma citação, que a vida é para semear. A colheita não é aqui. Então, quanto mais a gente fala sobre relações humanas, mais o amor se apresenta. Quando você fala sobre o foco da doença, ninguém enxerga ninguém. Agora, quando você fala sobre as relações, aí o amor, ele aparece. A conexão exige o amor. Por isso que a conexão é difícil. Por isso que servir é difícil. O amor transita pelo servir.
Vocês vão ver vários. Tem o Alexandre, um enfermeiro excepcional da Casa do Cuidar, que faz um trabalho de cuidado paliativo nas favelas do Rio. Esse rapaz é amor puro, transborda. As pessoas que trabalham com ele nas comunidades do Rio de Janeiro é amor puro, são pessoas que servem as outras. E aí, o envelhecimento pode encontrar nessa linguagem do amor um celeiro de acolhimento, de compaixão. Nós não podemos matar essa pergunta. E a gente pode matá-la facilmente com o julgamento. O papel do profissional de saúde é estar ao lado, não à frente, do paciente e da família. Muito mais do que ajudar, porque o ajudar é bonito, mas o ajudar tem uma relação assimétrica, tem uma relação de poder. O servir, não. O servir é aquela relação entre iguais que a Pema Chodron fala, que não existe diferença entre o cuidador e o ferido. Essa situação, ela ocorreu. E tem um espaço dentro do nosso coração que tem uma janelinha que se abre para a compaixão. E a compaixão, que é a base da comunicação, ela compreende que naquela história houve uma escolha. E nós temos que acolher e validar essa história. Mesmo na conspiração do silêncio, você não aponta o dedo para o nariz das pessoas envolvidas. Você se coloca à disposição para servi-las. E você diz como que você enxerga essa experiência de não contar para ele. O que ele fica privado de não saber, da família não saber que ele está morrendo. Fica privado de se despedir, de se perdoar, de visitar pessoas, de visitar lugares, de fazer declarações de amor. Tem tantas coisas que a pessoa fica privada por esconder, ou de não expressar a experiência que está vivendo. Tantos motivos, mas o profissional de saúde que está lá para servir, ao lado, não pode julgar. E o profissional se coloca à disposição. Se o senhor entender que tem algo que o senhor queira perguntar para mim sobre isso, eu estou à sua disposição. Isso é servir. Isso é o caminho mais difícil, que é o amor. Porque senão a gente pode matar essa pergunta. E essa pergunta vai criar uma história muito cruel no coração das pessoas. Ele fez uma escolha. Ponto.